Olá, boa tarde para você. Olá, boa tarde para você. É quarta-feira, meio da semana e a gente tem muita coisa para contar. Que tal mergulhar no universo da leitura? Hoje a gente conversa com pessoas que vivenciam essa arte e incentivam as crianças ao hábito de ler. Mas para começar a tarde, a gente tem informação. Um incêndio em grandes proporções atingiu um depósito de materiais escolares num prédio próximo à Praça dos Remédios, no centro da cidade. Os bombeiros ainda trabalham no controle do fogo. Nauzila Campos tem as informações. Olá, Bia. Boa tarde. Pois é, a fumaça aqui continua muito forte. Tanto é que nós da imprensa ainda temos que usar essa máscara aqui por conta da inalação da fumaça que está muito intensa até o momento. Quem vai dar mais informações sobre esse incêndio de grandes proporções aqui no centro da cidade é o tenente Janderson Lopes. Então, tenente, são 3 prédios atingidos, né? Um já com perda total e outros 2 parcial. Como que está o funcionamento para tentar conter esse incêndio? Positivo. A gente está fazendo combate tanto na frente aqui dos prédios, quanto também pelas laterais. A gente está em cima de alguns prédios que ficam à retaguarda desses prédios e a gente montou em torno de 3 linhas de combate para fazer justamente o confinamento, porque existia um risco muito grande que as chamas viessem a atingir outros prédios, tanto os prédios nas laterais, desses que tinham conseguido se propagar, quanto também os prédios que tinham atingido os da retaguarda. Pelo informado aqui, eu pensava que era o depósito da Disbral, que é do lado, mas na verdade é da Ferraz, pelo informado, pelo proprietário. Então, houve também um prédio lateral, próximo da Tropical, que também foi danificado e tem o risco também de danificar outro prédio da Tropical. Ok, tenente, muito obrigada. A gente conversou agora há pouco com o proprietário do depósito, Augusto Ferraz, que é deputado estadual do DEM na Assembleia Legislativa. E ele falou que, por enquanto, é de 5 milhões o prejuízo. Eu volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Nauzila. A suspeita da causa do incêndio é de um curto-circuito no ar-condicionado. Ninguém ficou ferido. Imaginação, concentração, memória, atenção, sem contar a riqueza de palavras no vocabulário e as descobertas do mundo por meio dos sentimentos e emoções passadas pelos livros. No próximo bloco, a gente fala sobre a importância da leitura para as crianças. Mas agora a gente fica com um pouquinho de Cabaré Orfeu. I can tell by your eyes that's your problem, been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they love me, bro. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone with the shadow, hide the color of my heart. Blue for the tears, black for the night. Will the stars in the sky don't mean nothing to you? Let up mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer.
Sabe aquelas dúvidas que aparecem quando precisamos escrever um texto qualquer? Pois é, elas poderiam ser sanadas com o hábito de ler. E muitos problemas de leitura, interpretação de texto, por exemplo, seriam amenizados se a gente começasse a ler desde criança. Olha só. Com tanta variedade tecnológica, será que conseguimos tirar um tempo para praticar o que era mais costumeiro se fazer antigamente, para passar o tempo ou adquirir conhecimento, como ler um livro? A criançada hoje em dia se encanta com tanta coisa e tem aquelas que até não praticam a leitura. Para o escritor Tenório Teles, as crianças se fazem praticantes quando observam esses hábitos nos pais. A primeira experiência, no meu ponto de vista, que deve contribuir para a formação de um possível leitor, essa primeira experiência ela deve acontecer no âmbito familiar. É muito importante que os pais criem condições favoráveis para que as crianças tenham contato com o livro e para que essas crianças, assim, possam aprender a amá-los. Mas não basta só o pai chegar e dar o livro para o seu filho. É importante o exemplo, é importante que a criança veja o seu pai, veja sua mãe lendo, interagindo com o livro. E, além do exemplo, é muito importante que nos primeiros anos, quando a criança ainda não sabe ler, que os pais leiam para os filhos. Ainda segundo o escritor, o senso crítico, o rico vocabulário, a interpretação, o raciocínio rápido e outras qualidades caracterizam uma pessoa que pratica a leitura e que durante as fases da vida o indivíduo se autocapacita e influencia o meio onde vive. Essa criança vai chegar à adolescência gostando de ler e gostando dos livros. Vai se tornar um adulto dependente da leitura, no bom sentido, e, a partir daí, tem muito mais possibilidade de se tornar um bom profissional, porque uma pessoa que lê muito, independente da sua área de atuação, vai ser uma pessoa que vai saber se expressar, falar, vai ter domínio das palavras, vai ter conhecimentos, vai saber escrever, não é? Porque uma pessoa, para escrever, tem que ser um bom leitor, não é? Só escreve quem é bom leitor. Por isso que os grandes escritores dizem, para ser um bom escritor, é preciso ser um bom leitor também. Basta usar as duas mãos para abrir a janela do conhecimento e mergulhar no imaginário. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Hoje em dia são tantas opções oferecidas para as crianças que o hábito de ler se torna um desafio e precisa de incentivo bem grande. E graças ao empenho de alguns pais e profissionais apaixonados pela leitura, as crianças também se interessam pelo prazer de ler. Ela encanta os pequenos e vivencia as histórias com eles. Boa tarde, Ana Peixoto, escritora conhecida da gente. Seja bem-vinda ao Meio Dia em Revista. Boa tarde, Bia. Boa tarde aos telespectadores e às crianças especialmente, né? As crianças gostam de ler. O seu amor pela leitura vem de infância também, Ana? Se tornou uma escritora? Desde pequena eu gostava de ler. Não com muita assiduidade, mas lia sempre. E era necessário que se lesse, né? Não tinha muitas brincadeiras do tempo que tem não tinha tipo tablet, que tem agora, né? Não tinha o celular, joguinhos. Então, a leitura era um jeito bom de se brincar de ler. Então, eu também faço isso agora. Eu faço a brincadeira da leitura. Como é que foi a tua história com as crianças especificamente? Uhum. Quando você começou e como você começou a escrever para as crianças? Eu era professora, então eu comecei como professora primária, depois eu fui mudando, né? Fui me formando, fui fazendo novas formações e me tornei professora para gente grande. E quando eu estava para me aposentar, eu lancei um livro de geografia, eu e o Roberto, que era o meu marido. E depois desse livro de geografia, eu fui vendo que eu poderia trabalhar, né, com crianças, dentro da geografia para as crianças. Aí o que fiz? A partir do ano 2000, fui começando a ver histórias que eu contava para meus filhos e fui fazendo dessas histórias um jeito de passar para as outras crianças da família.
Então, em 2004, lancei meu primeiro livro infantil, Quintal, um Lugar para Ser Feliz, que era a nossa experiência de vida. E daí em diante eu tenho trabalhado nisso. Me lembro, né? Porque eu ainda estava aqui na bancada do jornal, me lembro, a gente fez contigo sobre esse livro. E conta pra gente como é escrever para as crianças. Não é difícil escrever para criança. Preciso que a gente tenha assim, boa vontade, porque é uma leitura que se vai fazer que começa não só com a grafia, mas com a fotografia. Então, com o que você vai mostrar para ela. Então, a criança começa a ler o livro, não pelas letras, mas pela capa, pelos desenhos, né? Em todo esse trabalho que você faz. E as crianças, assim, são também os leitores mais exigentes. É mesmo? Eles são muito exigentes, eles nos levam a nos capacitar cada vez mais, porque eles estão exigindo de você experiência, falar a linguagem deles. Então, eu trabalho muito nisso. A nossa linguagem amazônica, o tipo que as crianças gostam de falar. Eu sempre, quando ando por aí... Você faz pesquisa? Como é que é isso? Sim, faço pesquisa. Eu vou, por onde eu ando, nos interiores, eu faço o seguinte, eu vou vendo como é que as crianças falam, de que tipo elas gostam de se expressar. Anoto e depois eu vou passando para o meu vocabulário para ficar ao nível delas, porque a criança quer isso. A tua inspiração é sempre amazônica, sempre na nossa realidade? Como é que você escolhe? Você trabalha sozinho? Você tem uma equipe para escolher as ilustrações também? Eu já vou já mostrar aqui. Assim, não dá para a gente fazer um trabalho desse só, não é? Então eu tenho parcerias, eu tenho 2 ilustradores, o Romas Mascarenhas, que é o principal. Sim. Tem o Adriano Furtado, que também faz uns desenhos maravilhosos, coisas da Amazônia. Tem uma senhora que trabalha para fazer as minhas roupinhas, porque os meus livros se transformam em cenário e as crianças vão brincando, a gente vai transformando as palavras em cenas, né, vivas, e a gente vira bicho, vira fruta, depende do ambiente, depende do local. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Olha, gente, queria mostrar. E é sempre... Chama atenção demais, né? As estampas, o colorido, ilustrações, né? Bem colorido. Você tem uma faixa etária específica de criança para as quais você escreve? Sim, é para quem está começando a ler, né? Então, qualquer idade de criança pode ser, né? Criança de qualquer idade, até de 90 anos, né? Pode. Não é? Também, né? Nós temos sempre uma criança dentro de nós. Que bonitinho. Então, assim, para quem está começando a ler, de 4 a 10 anos é aquela faixa etária que mais procura. Mas qualquer criança pode fazer. Você tem ideia, tem gente na universidade que trabalha meus livros, que leem meus livros para poder fazer trabalhos. Então, é muito interessante trabalhar essa parte da leitura lúdica. Como eu digo, que a minha leitura é uma leitura lúdica. Né? A gente brinca de ler. Eu sempre gostei de ler, desde criança. Sim. E eu tenho uma tia, não sou daqui, né? Então eu tenho uma tia que ela é professora. Sim. Aí eu morava em Valença, ela morava em Volta Redonda, interior do Rio. Sim. Aí eu ia passar férias, adivinha qual era a minha alegria? Chegava na casa da minha tia, aquele monte de livros, sentava e ia ler nas minhas férias. Aí meu irmão, pelo amor de Deus, você tá de férias, mas eu sempre gostei. E essa dependência boa, né? E não imaginava que hoje eu ia, né, trabalhar com isso, de alguma forma, né? Eu trabalho. E a gente vai, mas o meu colégio sempre incentivou, isso é importante, né, os colégios incentivarem, né, Ana? Você tem trabalho com os colégios, sim. Você vai? Como eu estudei numa escola particular, o Colégio Brasileiro dos anos 60, né? E então lá era uma escola particular, mas havia todo um trabalho em cima de leitura. O professor Genor Ferreira Lima, a professora Erotilde Silvestre, trabalhava com a leitura em cima da gente. E quando eu me formei professora, claro que eu fui também incentivando as pessoas a ler, né, as crianças a ler. E então, agora, eu faço a leitura nas escolas públicas, nas escolas particulares, aonde tiver criança, eu vou lá e faço. Como é que é a receptividade? Eu fico feliz porque sempre tem gente interessada em ler. Os pais, eles interagem? Como é que você sente? Você consegue chegar aos pais para chegar aos filhos? Sim. Ou os filhos chegam aos pais? Como é? Porque às vezes em casa não tem, né, o exemplo, como a matéria disse. A dificuldade está o pai em gostar de ler, né? A gente está incentivando as crianças a fazer os pais ler.
papai tem que ler, mamãe tem que ler, alguém tem Às que fazer vezes, isso, né? né? As crianças vão chamando, as crianças o incentivo das ensinam. crianças tem feito os pais assim procurarem livrarias, ficarem com eles sentados em livrarias, procurar um lugarzinho, um espaço na casa para leitura. Então, assim, eu vou nas escolas e as professoras me ajudam muito nisso, né? Em fazer a leitura ficar lúdica. Então, a gente trabalha com aquela brincadeira de ler. Aí, quando as crianças chegam em casa, os pais são obrigados a ouvir a história que elas vão contar. Porque as crianças recontam a história, não é? E então, assim, aí eu faço essa história ficar alegre. O que é que faz? Pega a fantasia, se veste de bicho, né? E vira bicho com eles, né? Olha só, Ana, a gente foi às ruas para saber o que as pessoas queriam perguntar para você. Olha só o que rendeu. A primeira pergunta é da Débora França. Vamos ver. Meu nome é Débora Franca, eu gostaria de saber como faz para incentivar os filhos a gostarem de ler. Como faz? Primeiro tem que levar as crianças numa livraria, né? Se puder dar um presente no dia da criança, no dia do amigo, no dia do aniversário, compra um presente que as crianças gostam e leva junto um livro, não precisa ser livro caro, né? Leva um livrozinho para a criança aprender, que você ganha também de presente uma coisa gostosa, que é ler, né? Um livro. Então os pais, eles também têm a obrigação de se sentar, de ler, de ver o que as crianças estão lendo, né? Porque é sempre bom que o pai, a mãe ou alguém que toma conta da criança também faça uma leitura prévia, né? A criança não pode ler qualquer coisa. Então tem que ter essa censura também. E os pais devem ter como objetivo maior fazer da leitura um ato que seja engraçado, interessante, prazeroso, né? É a leitura prazerosa, é a leitura lúdica. Que a gente tem uma outra pergunta que é do Ângelo. Meu nome é Ângelo Santos e eu gostaria de saber se é um problema a criança não gostar de ler. Se é um problema? Não tem problema sim, mas pode ser, nós temos que ter a solução, né? Incentivar. Eu tenho estímulo, né? Eu tenho uma frase que fala assim: para ler é preciso incentivar e para escrever é preciso treinar, né? O Tenório falou ainda há pouco, você tem que fazer isso. Ler para poder melhorar. É a sua conversa, o seu conhecimento. Quem lê se expressa, escreve, não é verdade? Fica muito A gente tem mais uma pergunta da Natália. Meu nome é Natália Olímpia e eu gostaria de saber se dá para começar a ler quando se é adulto. Sim, né? Toda hora é hora, né, Ana? Toda hora é hora de ler. Você não pode dizer que não dá mais para ir dali em diante. Você sempre descobre novidades, não é? Por exemplo, eu li Pequeno Príncipe várias vezes, em várias fases da minha vida. Aí você vai são olhares diferentes, vai descobrindo né? o jeito de ler. E para quem não aprendeu a ler, tem os EJAs da vida aí, né? Para descobrir a leitura, aprender a ler e depois ler. E muita gente está fazendo isso. Lê e depois começa a escrever. Eu tenho visto senhoras e senhores aí fazendo poemas porque aprendeu a ler e agora está querendo escrever. Muito interessante, né? E agora a pergunta da Yasmin. Meu nome é Yasmin Santos e eu gostaria de saber quais são os benefícios da leitura. A gente já falou aí, mas dá para enumerar, são né? Tantos. Primeiro você vai conhecer novos mundos, depois você vai se deliciar com as suas leituras, né? Você vai ter melhor comunicação, você vai ter meios de pensamentos melhores, né? Vai mudar conceitos. Informação. As informações, muita coisa boa vai acontecer quando você começa a ler. Ana, a gente vai encerrar a nossa entrevista, nosso tempo é curtinho, né? A gente poderia entrar à tarde conversando, contando história, mas eu queria te perguntar, para a gente finalizar, qual é o maior desafio para você de ser uma incentivadora, de ser uma escritora? Eu não sei mais te dizer quais são os maiores desafios, tem muitos aí, né? Mas eu estou me desafiando mesmo. Eu tenho assim, feito trabalhos que eu imaginei que eu não pudesse fazer. Por exemplo, eu transformei meus livros em audiolivros para as crianças que não sabem, que não sabem ler, que não podem ler, né? Então, é o audiolivro, Coisas da Ana, toda a minha coleção são 5 livros, Frutas do Meu Quintal, Os Sapos do Meu Quintal, Os Animais do Meu Quintal e Histórias de Bichos da Amazônia. Todos eles estão em audiolivro.
E também agora livros também em braille. Então agora a leitura através das pontas dos dedos. A gente vê, é uma coisa maravilhosa a inclusão, não é? A inclusão, todos nós temos o direito, não é, de ter acesso a isso. Acho que leitura é um bem, não é? A gente viaja para vários lugares sem sair do lugar, não é verdade? Ana, eu quero agradecer a tua participação, parabenizar, muito sucesso, que você continue aí espalhando esse bem para as nossas crianças e futuros cidadãos, não é? E aí é uma multiplicação. Não é? São agentes multiplicadores futuros que você forma também. Obrigada, Ana, parabéns. Muito obrigada, eu te agradeço. E quando vocês precisarem de alguém, pode me chamar, que eu estou por aqui para ajudar também. Muito obrigada. Gente, no próximo bloco a gente conhece um pouco sobre a atração musical de hoje. Por enquanto, uma canjinha do Cabaré Orfeão. Take a look at my girlfriend. She's just only what I got. Not too much of my girlfriend, I never seem to get a lot. Take it down, cross the water, like to see America. See the girls in California and hoping it comes through. But there's not a lot I can do. Could you have a killer breakfast? Mama D, Mama D. Gotta get in and take size, 'cause everyone a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner, do you wanna autograph? I'm a loser, I'm a joker, play my joker for you. While in time is not about you. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. No início, a mistura de MPB, blues, soul e rock. E agora a proposta de resgatar as músicas que dominavam o setlist da década de 70. Essa é a proposta da banda convidada de hoje, Cabaré Orfeão. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado. Começo então falando com Washington. 2006 teve o início da banda, é isso? Então, conta um pouquinho essa história do repertório, você iniciar com uma coisa e daí vocês partiram para um outro caminho. No início a ideia era fazer... desculpa. A ideia era fazer blues, né? Setlist de blues. Fizemos alguns shows, aí demos uma parada para procurar outros projetos, né? E esse final do ano passado nós retomamos com essa ideia de fazer essas versões mais intimistas, né, que a gente chama de pocket, né? Vocês têm duas versões, é o pocket e o eletroacústico. Qual a diferença aí? Não, na verdade o pocket é o eletroacústico, né? A gente faz nós três aqui. Sempre vocês três? Tem mais alguém da banda? Não. A gente tem uma convidada, né? A gente tem a Vivi, que é uma vocalista, amiga nossa, tá iniciando o trabalho com a gente. Tem o Augusto Rocha também, da Tulipa Negra. É vocalista da Tulipa Negra, né? Também faz um som com a gente, faz uma percussão. Eu já quero convidar a Tulipa Negra, sou doida também para que venham aqui. O nosso empresário, aqui o guitarrista. Eu sou o guitarrista, ele é o empresário. Por favor, voltem com a Tulipa, porque eu sou fã. Com a Tulipa aqui. Gosto muito. E o Cabaré, eu diria que ele tem esse formato mais completo, com banda, né? E tem um formato mais... a gente faz desde nós dois... com o contrabaixo, com o Elson, com a vocalista, com a percussão. Tudo depende do tamanho do lugar, da proposta, ser mais intimista, ser um show mais... Muito legal. Mas se precisar de palco grande, a gente também está pra preparado. Tem todo mundo, tem um né? formato banda aí para fazer festival. E eu queria perguntar sobre o nome, que é bem curioso. Tem uma história aí por trás desse nome. Quem vai contar? Na verdade, esse nome, eu estava assistindo a um filme sobre o Armstrong, a grande legenda do blues,
do pop também, por que não dizer? E aí eu vi que o primeiro show que ele fez foi o cabaré, a ideia de cabaré que hoje depois ficou meio pejorativo, mas na verdade era uma casa de shows. Né? Primeiro cabaré que ele tocou, que ele fez a grande temporada, que ele ficou reconhecido, chamava-se Cabaré Orfeu em New Orleans. Eu achei o máximo. Assim, soa bem diferente. Eu achei gostei. Diferente. E aí eu digo, olha, vamos colocar esse nome, até porque dá para você colocar a diversidade musical, né, que era da época, dá para você colocar, né, aqui. É um cabaré, chama muita atenção esse cabaré. E a agenda, como é que tá? Contato para show? Vamos lá. Primeiro, quinta-feira, amanhã, né, Carcileiro, na Joaquim Nabuco com a Japurá, a partir das 9 horas, estaremos lá. Todas as quintas, né? Todas as quintas. Na verdade, esse mês de outubro estaremos lá. Pode ir na quinta, a gente está com essa temporada às quintas lá. É um lugar bem acessível, centro. Né? Simples, legal, confortável e bem rock and roll, bem blues mesmo, gostoso de ir. Eu curto muito. Outro local, sábado, na casa, no bar de um amigo nosso, que é o Quiosque. O Quiosque, que também vai fazer todos os sábados, agora terá música ao vivo, né? O Quiosque fica... Dom Pedro, também um lugar hiper acessível. A partir das 9 horas a gente já está por lá fazendo som. Também temos a agenda aberta no Bodega, né? Bodega Foi da uma Vila, casa que acabamos sempre... de fazer esse sábado, aí quando chegar outubro, no segundo sábado de outubro, estaremos no Bodega de novo. Contato para quem quiser ainda aumentar mais essa agenda de vocês? 981... Tem o meu telefone que eu dei, tá até na TV, 8276-5874, sou Alessandro. E o 8109-7268, que é o meu. Pode quero... fechar, inclusive, com a Tulipa também. Também. Ó, a Tulipa está convidada, por favor, tem a viu? Ctrl Z também. Que também convidei. A gente vai trazendo aos poucos aqui. É muito talento, gente. Parabéns. Eu vou dar um tchauzinho aqui para o meu público e vocês terminam o programa, tá bom? Antes de dar esse tchauzinho, eu quero parabenizar uma pessoa extremamente querida da gente, que é o nosso master, o nosso mestre querido, José Trindade, que está aniversariando hoje. Acho que ele não está aqui, mas ele está aí dentro. Ele é muito querido, uma pessoa humilde, de um talento incrível, super querido. Trim, a gente ama você, viu? Parabéns com todo o coração especial dessa equipe toda. E por hoje a gente fica por aqui. Amanhã eu te espero ao meio-dia em ponto para a gente conversar sobre que não conhece crise, um setor que não conhece crise e tem garantido sucesso aí, hein? A indústria da beleza e estética. É amanhã. Ótima quarta para você. Tchau. Cabaré Orfeu. Baby Jane, don't leave me hanging on the line. I knew you when had no one to talk to. Now you're moving a high society. Don't forget, I know secrets about you. I used to think you were on my side, but now I'm longer not sure. I wish you knew what I know now before. When I give my heart again, that I know it's gonna last forever. No one tell me where or when, that I know it's gonna last forever.